Sejamos honestos, a maioria do que sai de Hollywood hoje zomba da América, mas ainda há um lugar contando histórias que nos lembram por que este país merece ser celebrado. Esse lugar é o Angel Studios. Sound of Freedom é uma poderosa história real que expõe os horrores do tráfico infantil. Mike Rowe presta uma incrível homenagem aos americanos comuns que arriscaram tudo pela liberdade. The Last Rodeo é um drama country sobre um ex-montador de touros que volta à ativa para salvar seu neto. Uma narrativa esquecida por Hollywood. Acesse angel.com.charlie e seja um membro premium do Angel Guild hoje. Apoie o entretenimento que constrói algo que vale a pena compartilhar. Agora, transmitindo no Angel. Transição perfeita para um professor da melhor universidade da América, Dr. Paul Ray, professor de História do Hillsdale College e historiador de guerra. Dr. Ray, é ótimo vê-lo. Obrigado pelo tempo. Dr. Ray, qual é a sua análise da guerra russo-ucraniana? Você acredita que Putin vai continuar a intermediar essa guerra contra a Ucrânia? Sim, eu acredito. Eu nunca pensei que um cessar-fogo fosse de todo provável. Dito isso, eu honro Donald Trump por tentar. O número de pessoas sendo mortas é terrível. E eu acho que um cessar-fogo seria muito do interesse da Ucrânia, que está sob uma pressão tremenda porque a população ucraniana é muito menor que a população russa. Então, a lista potencial de recrutas de pessoas que você poderia realmente colocar na guerra é muito, muito menor. Mas eu nunca acreditei que isso aconteceria. E o motivo é que eu acho Putin se colocou em um canto onde, se ele terminar esta guerra com algo que não possa ser representado como uma grande vitória, ele estará acabado. Ele inflamou o nacionalismo russo, focando na questão da Ucrânia. Ele sacrificou inúmeras vidas russas na frente de batalha. E se ele tem muito pouco para mostrar por isso, acabou para ele. Eu não acho que ele tem espaço para se mover. Entrar lá foi uma das coisas mais estúpidas que ele poderia ter feito. Ele achou que seria moleza. E o que isso diz sobre a inteligência russa? Um país vizinho com língua similar ao russo não percebe que essas pessoas estão prontas para lutar? Isso é realmente bastante notável. Deve haver muitas pessoas ao redor de Trump, ao redor de Putin, que têm medo de dizer a verdade para ele. E isso provavelmente ainda é verdade, temo. Dr. Ray, sua análise é fenomenal, mas quero focar na sua resposta. Você afirma que ele continuará intermediando isso. Para que fim? Até ele chegar a Kiev? Até ele chegar, sabe, ao ponto médio ou à parte central do país? Então você está afirmando que ele continuará intermediando isso. Qual seria a meta final? E qual seria então uma vitória aceitável para Putin? Bem, um dos problemas é que não tenho certeza se ele sabe qual é o objetivo final. Muitas vezes os países vão à guerra sem uma compreensão clara da missão. Acho que isso foi verdade para nós no Vietnã há 50 anos. Realmente não sabíamos bem o que a vitória significaria e como você não pode unir meios e fins a menos que você saiba qual é o fim. Agora, acho que o objetivo original era tomar Kiev e instalar um governo fantoche que controlaria todo o país, para que você tivesse um fantoche sob os russos. Mas isso não vai acontecer. Então, eu não sei o que contaria como vitória. E tenha em mente, ele tem que vender isso como uma vitória para o povo russo, mas não apenas para o povo russo, para aquele grupo um pouco mais restrito que é poderoso na Rússia. E ele tem estimulado um tipo de ultranacionalismo que não ficará satisfeito com nada menos que muito. Então eu acho que ele se meteu em muitos problemas. E eu acho extremamente tolo, porque o único país do mundo que tem alguma ambição territorial vis-à-vis Rússia, e eu me refiro à Rússia que existia antes desta guerra começar, é a China. Não é amplamente conhecido,
mas Rússia e China lutaram uma guerra ao longo do rio Amur em 1969, grandes batalhas de tanques. A China tem uma reivindicação à Sibéria, ou a uma boa parte da Sibéria. Os russos ganharam isso no meio do século XIX. E houve um tratado, é um dos tratados que as crianças chinesas são ensinadas a considerar como os tratados desiguais que precisam ser revogados. Então, o que Putin fez? Ele colocou seu país na cama com seu maior potencial inimigo, colocou-o em desacordo com potenciais aliados e os alienou. Eu estava prestes a dizer permanentemente, mas em assuntos estrangeiros não existe tal coisa como permanentemente. E isso é tão esclarecedor, então você disse que ele cometeu um grande erro e ele meio que está com as costas contra a parede, ele realmente não sabe qual é o objetivo. Então, vamos falar sobre quem ele tem que conquistar, o povo russo mais ou menos. Mas ele está usando as partes mais pobres e rurais muçulmanas como bucha de canhão nas linhas de frente. Então, quem ele tem que conquistar? Quem é a intelectualidade, a classe dominante russa de Moscou e São Petersburgo, que ele tem que convencer de que esta guerra foi um sucesso? Quem são essas pessoas? Ok, existem duas intelectualidades russas, e elas estão em desacordo uma com a outra. Há uma que é cosmopolita, relativamente orientada para o Ocidente, e inúmeros russos fugiram da Rússia por causa desta guerra. Eles estão vivendo na Geórgia, estão vivendo na Armênia, estão vivendo na Finlândia, estão vivendo em Chipre. Há muitos russos que veem esta guerra como um pesadelo e que estão principalmente preocupados, como russos patriotas, com a ameaça chinesa. As pessoas que ele tem que agradar são os caras do KGB que são seus subordinados. E você sabe, há bastante deles, mas pense nisso como uma oligarquia de bandidos. Muitos deles treinados pelo KGB nos tempos em que o próprio Putin era um oficial do KGB em Dresden, na Alemanha. E muitos deles compartilham a visão dele que é, você sabe, o verdadeiro inimigo é os Estados Unidos. Deixe-me dizer algo sobre isso, porque o historiador romano Políbio diz que quando você termina uma guerra, você tem que pensar muito sobre o oponente derrotado. Eles estão quebrados em espírito. Ou eles acham que perderam a guerra porque cederam às circunstâncias. E o argumento dele é que os cartagineses, no final da Primeira Guerra Púnica, cederam às circunstâncias. Ok, se eles apenas cederam às circunstâncias, estão à espera de uma oportunidade para contra-atacar. Pense na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Os alemães não achavam que haviam sido derrotados. Eles achavam que haviam sido traídos de dentro. E eles estão procurando a oportunidade para contra-atacar. No final da Guerra Fria, a Rússia está derrotada. Ela cedeu às circunstâncias. A União Soviética se desintegrou. E países como a Ucrânia conquistaram sua independência. Lituânia, Letônia, Estônia, os Stans, Armênia e assim por diante. Putin vem de uma geração que acredita que foram enganados. Ele se refere à dissolução da União Soviética como um grande desastre geopolítico. O objetivo é reunir tudo novamente. E você pode se perguntar por que os suecos e a Finlândia se juntaram à OTAN. A resposta é: eles acham que a Ucrânia é um teste e eles são os próximos. Ele se colocou em um beco sem saída, no qual existe uma elite ultranacionalista, em grande parte proveniente do exército e da antiga KGB. E ele não pode se dar ao luxo de ceder terreno.
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca tecnicamente perdeu uma guerra. Quero dizer, houve o Afeganistão, mas eles entraram em colapso e os russos sentiram que foram aproveitados em um momento de fraqueza e... O que você está articulando é uma classe dominante que está muito desiludida. Provavelmente estavam em seus 20 e poucos ou 30 e poucos anos, foram seus anos formativos quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em colapso e agora estão no topo da sociedade russa e guardam uma memória de grande amargura. Amargura de que este projeto que herdaram desmoronou e estão tentando reconstituí-lo. Dr. Ray, como a juventude da Rússia se sente sobre tudo isso? Eles se sentem de maneira diferente. Ou seja, eu comentei sobre as pessoas que fugiram. Eu costumava presidir o conselho de uma pequena fundação que envia americanos para lugares e para conversar e estudar pessoas que estão sendo ignoradas pela imprensa. Enviamos alguém. Somos o Instituto de Assuntos Mundiais Atuais com 100 anos de existência. Nós enviamos alguém para visitar os expatriados na Geórgia, na Armênia, etc. São todos jovens, quase todos jovens. Eles não querem ser recrutados e não querem ter nada a ver com esta guerra imperialista específica. E há muitos deles, estou falando de centenas de milhares deles. Voltar-se para a Rússia seria o teste. Se a juventude russa realmente está dedicada a este projeto, eles estão se voluntariando para lutar contra a Ucrânia? Quero dizer... Minha sensação é que a carne de canhão que está sendo alimentada nessa guerra vem da periferia, das regiões mais pobres da Rússia e das minorias, não das pessoas em São Petersburgo e Moscou. Eles podem falar uma linha ultranacionalista, mas estão dispostos a arriscar suas vidas? Não vejo muitos indícios disso. E me parece que a falha em recrutar pessoas de Moscou e São Petersburgo e similares é um sinal de que Putin sabe que há limites para o seu apoio. Em outras palavras, é uma coisa falar, é outra coisa fazer o que se diz. Dr. Ray, para concluir, você pintou um quadro muito vívido de uma superpotência com um ditador que cometeu um erro e ele provavelmente sabe disso e ele está um pouco além do que deveria. Isso não é um bom cenário para os Estados Unidos da América, então eu não quero perguntar como devemos nos envolver. Onde isso nos deixa? Quais são as escolhas, então, diante de nós, diante dos Estados Unidos, já que Putin basicamente apostou tudo e ele tem que salvar a face? Bem, poderíamos abandonar a Ucrânia. No entanto, abandonar a Ucrânia pode nos custar alianças europeias. Eles estão muito preocupados com isso. E a visão deles é que se a Ucrânia cair, nós estaremos na linha de frente. Ou podemos continuar a apoiá-los? Se continuarmos a apoiá-los, isso vai perdurar por um tempo considerável. Acho que o preferível é continuar a apoiá-los, mas não acho que estamos em uma situação muito boa aqui. Quando isso começou, os ucranianos poderiam ter vencido. Eles pegaram os russos de surpresa nos primeiros 6 meses. E se eles tivessem as armas que precisavam, talvez pudessem ter conseguido expulsar os russos. Eles de fato expulsaram os russos de uma área significativa naquele período. Então, sabe, é um pouco complicado porque a situação agora parece a Primeira Guerra Mundial. Você tem essas trincheiras e um tipo terrível de guerra, mas você teve uma guerra de manobra logo no início. E Joe Biden escolheu o caminho da guerra do Vietnã. Construção gradual em vez de atacá-los logo no início. Dr. Ray, análise fenomenal. Adoraria tê-lo em breve. 7.000 mortos totais por semana por Trump. É um terrível número de mortes. Receio que isso não vai desaparecer tão cedo. Dr. Ray, muito obrigado. Todos deveriam conferir charlieforhillsdale.com do Hillsdale College. Uma análise fenomenal.